Boa noite e sejam muito bem-vindos a mais essa live. E dando uma certa sequência ao que nós falamos outro dia sobre a questão da morte e vida, o que é isso, como trabalhar com tudo isso, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a questão da superação. E o que é superação? Superação é, sobretudo, sobre essa questão da morte, principalmente a questão do luto, a questão dos nossos desafios do dia a dia, dos nossos sofrimentos, das nossas decepções, das dificuldades que nós temos no dia a dia, de enfrentar, de superar esses momentos ruins, dramáticos, frustrações, decepções, enganos. Todos nós temos na vida, que é cotidiano na vida de todos nós. Não tem ninguém isento de passar por isso diante de qualquer momento, de qualquer situação. E então a gente vai pensar um pouquinho como que a gente faz essa questão da superação, como passar por esses momentos e não deixar que essas coisas negativas, ruins, negativas, que causam dor, causam sofrimento a todos nós seres humanos, a gente se se estagna diante desses acontecimentos, uma traição, uma falsidade, uma mentira, e a gente supera tudo isso. Como continuar a nossa caminhada, continuar o nosso viver, a nossa existência, o nosso foco, o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, apesar de tudo isso que nos acontece no dia a dia, que é natural e que a partir desses acontecimentos, que a gente, a partir do momento que a gente vai superando, é que a gente vai vendo tanto que a gente vai crescendo, tanto a gente vai, às vezes, evoluindo, modificando, transformando, e não para diante desses acontecimentos e assim estraga toda a vida, todas as vezes a nossa missão que nós viemos aqui fazer ou experimentar, ou vivenciar, e nos impede de crescer, de evoluir e de ser feliz, construir a nossa própria vida, a nossa existência, a partir disso que nós paramos. Então, esses momentos de superação exigem muito de nós resiliência, resistência, persistência, de não parar, de aproveitar esses momentos de dor, de sofrimento, de estagnação, de traição, de engano, de decepções, passar a fazer disso uma pílula para poder, você bebe como se assim, esse veneno amargo, mas esse veneno amargo te faz crescer. Então que isso seja para nos fortalecer e para nos levar adiante e nunca nos parar diante daquilo que a gente acredita, diante daquilo que a gente crê, e principalmente esses momentos de superação exigem muito de nós a certeza, na confiança de que não estamos sozinhos, de que Deus está com cada um de nós. Então é hora da gente pensar, eu e Deus somos muita gente, somos muito mais fortes, e se a única coisa que pode nos parar é Deus. Não dá nada e nem ninguém, nenhum acontecimento, nenhum fato, nenhuma decepção, nenhuma tragédia, nada que aconteça de mal na nossa vida será capaz de nos impedir de chegar aonde a gente tem que chegar e de construir nessa nova existência um caminho de evolução, de crescimento, de transformação. Então que a gente não pare nisso, use essas pedras, esses tropeços, esses enganos que a gente tem pela vida, durante a nossa caminhada, para nos fortalecer na própria caminhada, e que a gente siga em frente, que a vida não pode ser parada, interrompida, a gente não pode se entregar a esses momentos. Esses momentos dói, machuca, entendeu? Todos nós, no final de contas, somos humanos, temos sentimentos, somos sensíveis às coisas que os outros nos fazem, o que a vida nos proporciona e acontece conosco,
durante a nossa existência. Mas a gente tem que ter coragem suficiente, entendeu? Mesmo que pare durante um tempo, quer dizer, vive um luto daquele momento, daquela circunstância, aqui isso não nos impeça de caminhar. A gente continue, mesmo que seja dando passos pequenos, mas um após o outro. Vamos subir essa montanha, como nós falamos outro dia, essa montanha é preciso ser subida, preciso chegar no alto, e só chega no alto caminhando, dando um passo cada dia, não tem que superar tudo, entendeu? Num estalar de dedos, espontaneamente, ao mesmo instante, vai se superando aos poucos. Ninguém nasce pronto, todos nós estamos aqui para nos reconstruir de novo, mais uma vez, entendeu? Para sermos seres humanos melhores, mais maduros, mais evoluídos, e que a gente possa não se entregar, entendeu? Jamais se entregar. Viva o seu luto, as suas dores, os seus momentos de sofrimento, que tudo isso é normal, tudo isso acontece mesmo, e é preciso a gente dar tempo ao tempo, para que todas essas coisas se acalmem, que você começa a ver, não durante o tumulto, durante aquele momento do acontecimento, mas que tudo se acalme, as coisas se ajeitem, tem tempo ao tempo, tem tempo para tudo. Tem tempo para sofrer, tem tempo para aprender, tem tempo para caminhar, tem tempo para viver a plenitude. Simples com essa certeza de que Deus está dentro de nós. Nós somos uma célula, uma partícula de Deus. E nós vamos vencer, com certeza, vamos chegar aonde planejamos chegar e fazer. Às vezes a gente até descobre assim, outras habilidades, outros dons, outras coisas, outras ideias. Então é preciso deixar as coisas acontecerem, coisa passarem, o tempo passar, aí tudo vai se ajeitando na mente da gente, começa a vir novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos, e você vai ver que nada para, nada fica estagnado nessa vida, porque tropeçou, teve simplesmente um tropeço. Aproveita esse momento para crescer. O que Deus quer me ensinar com isso? Por que isso aconteceu? Onde que eu errei? Onde que o outro errou? Onde que a coisa não encaixou? Onde a coisa não deu certo? Onde deu certo o tempo que tinha que dar. Entendeu? Se foi acertando na vida, na caminhada, nas escolhas, durante o tempo que elas tinham que funcionar, que elas tinham que dar certo. Chega um momento que é preciso avançar, dar um passo além. E às vezes, muitas e muitas vezes, aquilo que é ruim, que a gente, a primeiro momento, acha que é uma coisa muito negativa, é uma coisa que vai muito prejudicial, que nos prejudica, que nos limita bastante, depois você acaba descobrindo que aquela dificuldade, aquele momento difícil que você passou, nada mais foi do que uma alavanca que te avança, que te lança na frente. E se você abre a mente, toma consciência das coisas, e você vê que um futuro pleno está à sua frente e é capaz de caminhar para ele, caminhar com Deus, principalmente com Deus, com essa certeza absoluta de que você e Deus é um. Então, quando a gente fala eu e Deus somos um, e eu e Deus somos um, é muita gente, é muita coisa e é muito poder acumulado em nós. Então, que a gente passe a ver isso, acreditar mais na gente mesmo, na nossa capacidade, que não é qualquer coisinha que às vezes a pessoa coloca como um monstro que aparece, né? Que a situação é um monstro, é um desconhecido, parou minha vida também. Não! Às vezes é uma coisinha pequenininha, insignificante, entendeu? Que você antes dava valor, acreditava que aquele era o seu caminho, e você vai ver que era só um atalho, e que você pode muito, muito, muito mais além de tudo isso que está acontecendo nesse momento. E a grande batalha nossa para poder fazer essa mudança, essa transformação, esse acreditar, é a nossa mente. São, que nós já falamos também, que são que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita
que é o certo, que tem que ser daquele jeito e que é assim, e nós nos apegamos àquele conceito, aquele princípio que a gente acha que é verdadeiro e nos impede de caminhar. Então, primeira batalha, o inimigo mais poderoso que a gente tem que enfrentar só é a nossa própria mente. A maneira como a mente fica batendo, como se gritando no nosso inconsciente que a gente deu mal, entendeu? Deu tudo errado, perdi um filho, perdi um emprego, perdi mil e uma coisa, ou a coisa que aconteceu deu errado e não funcionou como você queria. Nada, a gente tem que ter controle de nada, deixa a vida ir acontecendo e vai agindo da maneira mais justa, mais correta e mais honesta possível para a gente poder superar não o outro, mas superar a gente mesmo. Porque o que a gente tem visto ultimamente na sociedade? A ideologia que normalmente a gente vê aí, que superar nada mais é do que competir com o outro, é ser melhor do que o outro, é ter mais do que o outro. Então, diante de qualquer tragédia, seja ela natural ou não, a maior preocupação normal do ser humano é preocupar com as coisas que se tem. Né? Não preocupa com as pessoas, com os seres, com o ser, preocupa com o ter. Aquilo que tem te traz preocupação, porque você corre o risco de perder e ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Então, tanto quer ganhar as coisas materiais, quanto quer ganhar em cima do outro, do seu irmão, do seu semelhante. Então, é uma competição desenfreada que a gente enfrenta hoje, por causa das nossas crenças. Então a gente tem que superar isso também, que as coisas não são maiores e nem melhores do que as pessoas. O ser humano, a convivência, o relacionamento é muito mais importante e muito mais profundo do que o ter. Então você pode ter sua moto, pode ter seu carro, pode ter suas casas, suas fazendas, pode vir uma chuva, uma tempestade, um terremoto, coisa, vai destruir tudo. Tá, vai destruir aquilo que não é seu, você não vai levar nada disso, você só vai levar o que você é. Entendeu? Então, essa superação que a gente fala, ela não é só superar um momento de perda das pessoas, da família, das pessoas queridas, dos parentes, nada. É essa perda, porque a gente tem muito medo de perder o que tem. E a gente deveria ter medo de perder o que é. A gente perder a nossa dignidade, a gente perder a nossa honestidade, não se vender, não se romper, não se corromper diante de uma vantagem, né? De uma, aqui eu vou levar vantagem, aqui eu vou ser maior do que o outro, aqui eu vou ter mais, aqui eu vou vencer. Vem a competição, né? Então não é importante ganhar, é importante ser. E ser não depende do que você tem, das coisas materiais que você tem, entendeu? Para poder ser grande perante não os homens, mas perante Deus, perante a espiritualidade, perante o universo, perante o cosmos, perante toda a criação. Não para ser melhor, mas para você estar mais evoluído, estar mais maduro, estar mais consciente dessas coisas. E o que a gente vê hoje em dia são essas grandes dificuldades e limitações para superar isso que nós temos, principalmente preso à nossa mente. E como superar todas essas coisas? Deixar o ter para o ser, deixar o egoísmo para a humildade, a compaixão, a misericórdia. Aquele que não é capaz de se sensibilizar com o sofrimento do outro, seja ele qual outro for, né? Parente da família, um mendigo na rua, um colega de trabalho, entendeu? As suas amizades, a sociedade de uma forma geral. Se a gente não é capaz de se ter compaixão
para com o próximo, para aquilo que nos é interno, significa que nós não temos também sensibilidade para conosco, nem compaixão para conosco mesmos. Então nós só queremos ser e aparecer, mas não quer ter e aparecer, mas não queremos ser o ser humano melhor. E como superar tudo isso? Como acreditar que nós somos capazes de vencer, entendeu? De não parar diante dos medos, porque o medo nada mais é aquela covardia interna que todos nós temos de enfrentar, né? Nós deixamos dominar pelo medo muitas e muitas vezes diante das circunstâncias e não tomamos uma atitude, não tomamos uma posição, não corremos atrás. Então a gente não tem que superar ninguém, que seria aí no caso uma competição, né? Vou superar, vou ser melhor. A gente tem que superar a nós mesmos, porque se a gente olhar para dentro, a gente vai ver que nós temos os inimigos, os grandes inimigos, não são externos, são internos, estão dentro de nós. Então como que a gente supera isso? Com amor, com muita fé, com uma espiritualidade bem mais evoluída, mais avançada, com a mente aberta, com a consciência bem mais avançada. Não é qualquer mente, não é qualquer sentimento, precisamos ter inspiração, senão a gente não vai nunca superar as nossas limitações. E superar tudo isso é uma dor que fica, é de uma perda, e a gente acredita por quê? Porque a gente acredita que tem a posse sobre as coisas e principalmente sobre as pessoas. Nós não temos posse sobre nada, simplesmente nós temos a oportunidade de conviver com aquelas pessoas, com as coisas que nós temos, que nós não vamos levar nada. No mundo espiritual nós não precisamos de nada disso. Então a gente só consegue ser humanos melhores. Precisa de inspiração, todos nós precisamos de alguma coisa que nos inspire, que nos instiga, que nos faça acreditar num bem maior, num ser melhor. Como é isso? Tem aquelas pessoas que a gente se inspira nelas, elas são para nós uma inspiração, entendeu? Quer dizer, um incentivo, assim, não, se fulano conseguiu, eu também vou conseguir, eu também posso conseguir. São aquelas pessoas que nos influenciam. E também tem aquelas pessoas as quais a gente influencia também, porque ninguém é isento, ninguém está aqui passando a vida em branco, seja para o lado bom, para o lado mal, constantemente nós estamos recebendo e influenciando as pessoas da nossa volta e as coisas. Então a gente vê que religião, política, a mídia em si, está o tempo todo batendo na nossa cabeça ideias, pensamentos, que isso é certo, que isso é assim, que isso não é, propaganda. Então tudo isso vai tentando formar dentro da nossa cabeça, da nossa mente, os monstros que a gente, diante de tudo que a gente vê, fica assim, eu jamais conseguiria isso, eu jamais vou chegar a esse ponto. E por que não acreditar em você? Por que não ter confiança em si mesmo? Isso é falta de confiança de um Deus todo-poderoso, entendeu? De um Deus que alimenta nosso espírito, a nossa alma, que nos dá força para caminhar. E sem Ele, a gente não chega em lugar nenhum, entendeu? É esse Deus que depois a gente aqui só viveu o lado ruim, só sei que espancado pela vida, pela caminhada, pela própria existência. Ele nos dá oportunidade para crescer. E simplesmente crescer também significa superar os próprios limites, superar a nossa mente, superar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, entendeu? Então a gente tem que abrir a cabeça, tem que ter uma nova consciência, a gente tem que estar aberto para o que acontece e fazer uma nova leitura das coisas que vão acontecendo. Não parar diante dos primeiros pensamentos, aconteceu isso, é assim. Não,
Vamos ver o que mais, o que está por trás disso. O que isso quer nos dizer, o que isso quer nos ensinar, como que eu posso crescer e aproveitar disso para dar mais um passo na caminhada, subir mais um degrau nessa existência de uns para os outros. Então, para a gente se superar, para se inspirar, a gente tem que pensar assim, aonde eu tenho essas inspirações, quem me inspira, a quem eu inspiro, o que me inspira, como que as coisas me inspiram, entendeu? E do que foi ontem, que eu fui ontem, que hoje eu seja melhor do que ontem, e que amanhã eu seja melhor do que eu estou sendo hoje. É fácil essa superação? Não. Tem que querer de verdade, tem que ter fé, tem que principalmente acreditar demais em você, que nada vai nos limitar. Quando a gente está no bem, nada nos limita. Quando a gente está na fé, quando a gente está na presença da espiritualidade, do mundo espiritual, a gente acredita que existe alguma coisa além disso aqui, que esse Deus não vai nos abandonar, que foi incutido na nossa cabeça que a gente está aqui só para viver o aqui e agora, não existe o amanhã. Entendeu? E se superar a queda de hoje é se levantar, é ter coragem de pensar, eu caí nessa muro das lamentações, seja por qual motivo for, seja por perdas materiais ou de pessoas, que você é capaz de vencer. E ninguém vai lá e te levanta, é você que tem que levantar. Você pode se agarrar aquelas mãos que te estendam, que te ajude, seja um apoio para você levantar. Mas principalmente, o maior apoio, ele é interno. Ele só vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque não adianta você querer ajudar ou falar e ensinar, entre aspas, né? Dar um testemunho, dar um exemplo, ou ter uma ideia diferente, que vai fazer o outro mudar, vai fazer o outro pensar, repensar e refletir. É só ele vivenciando as suas próprias quedas. E nessas quedas, ele ter força, coragem de se levantar. Então, nós temos também de aceitar, aceitação. Nós temos que ter aceitação pelas coisas que acontecem. Perdi um filho, perdi um marido, perdi uma esposa, perdi uma mãe, perdi um pai. Se a gente entende que isso realmente acontece, e acontece com todos, você não é exclusivo por estar vivendo essa perda, essa queda, você começa a acreditar. Como o outro conseguiu levantar, eu também posso. Eu não posso parar minha vida, interromper, porque uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ou uma grande tragédia, um grande acontecimento, uma grande perda, aconteceu. Então você tem que, apesar de sofrer, continuar. A gente chama isso muito de resiliência, entendeu? O que é essa resiliência? Eu vejo assim um pouco assim, mesmo que esteja doendo, que esteja sofrendo, entendeu? Que o sentimento esteja magoado, você está sentida, você está ali, não tem mais aquele outro ser que você convivia todo dia, o filho morreu, o parente morreu, mas que a vida continua. E a vida continua e é possível sim você continuar amando a pessoa, continuar convivendo com aquele ser nas suas memórias, nos seus pensamentos, em tudo aquilo que foi vivenciado, e não se abater tanto por causa disso. Lógico que vai ter a dor, que vai ter as lembranças, que vai ter o sofrimento, mas você é capaz. O primeiro passo é você perceber que é capaz de vencer. Você pode vencer, todos nós podemos vencer.
Nada é impossível quando a gente crê que a gente vai em frente. Não parar, que a vida, o mundo não para porque eu estou sofrendo. O mundo não para porque eu estou com problema de saúde. O mundo não vai parar, nada para porque você perdeu uma pessoa da família. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da nossa evolução, da nossa caminhada. Entendeu? E principalmente a gente pensar o seguinte: eu não sei lidar com a perda, eu não sei ter essa superação, mas todos nós podemos aprender. Se a gente não sabe, a gente ter a humildade de que a gente é capaz de aprender. Tudo que você não sabe, você pode aprender. Porque se um aprendeu, ou se ninguém aprendeu, você pode até ser o primeiro a aprender a lidar com isso e ser testemunho para os outros. Então, a partir do momento que você tem essa humildade, basta ter essa humildade e aceitação de que é possível vencer e que você pode aprender a conviver com isso, com essas coisas. E não precisa de morrer a cada acontecimento, morrer a todo dia por causa das pequenas coisas, dos grandes perdas que o ser humano vai tendo na sua caminhada, porque ele vai caminhar, ele vai continuar, querendo ou não, sofrendo ou não, se entregando ou não, a vida dele não vai parar. Você não vai morrer porque um filho morreu, você não vai morrer porque uma mãe morreu, porque cada um vai na sua hora. Como diz aquela coisa, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, se o universo não quiser. Quer dizer, tudo tem o seu tempo, é tudo na hora certa que as coisas acontecem. E se não aconteceu ainda essa superação, será que não é você, qualquer um, que não consegue olhar de uma forma diferente, de interpretar, de olhar por um outro ângulo? O que você tem, o que eu tenho, que todos nós que estamos aqui na Terra temos que aprender com os nossos desafios, as nossas perdas, os nossos empecilhos, que assim a gente vê, né, como empecilhos. A gente pode tombar de vez em quando, ficar aborrecido, ficar triste, chorar, ficar de luto durante muito tempo, mas esse luto não pode se tornar eterno, porque aí, além da gente sofrer, a gente faz o outro que foi também sofrer. Então, é por isso. E como que a gente pode trabalhar um pouco isso? Depende muito daquilo que a gente está vibrando. Se você não consegue mudar o seu coração, os seus sentimentos, a sua mente, a sua vibração, como que o universo vai te devolver uma inspiração, uma vibração mais forte, mais poderosa, que te dê força, que te dê sustentação para você caminhar e ser um novo ser a partir de manhã. Porque tudo que é aquilo que você emana, quer dizer, tudo aquilo que você vibra, que você sente, que você manda para o universo te manda em dobro. Então, se você só manda lamentações, choro, desespero e tristeza, o universo vai te mandar mais. Então, se você mandar, apesar de doer, eu vou sorrir, vou ser alegre, eu vou acreditar na vida. Então, o universo vai te mandar mais e mais força. Com isso, a gente vai tendo, vai se fortalecendo também e vai conseguindo passar por esses momentos de superação. Aí a gente vai conseguir caminhar, não se limitar perante o medo, perante a dor. Não se limitar, fazer do medo e da dor um estímulo para você criar um novo a partir disso. Então, acreditando nisso, que a gente é amanhã, o que a gente pensou, sentiu, vibrou, emanou para o universo hoje, amanhã você vai ter o retorno do que você está fazendo hoje. Então, a gente sair dessa mente bitolada, não. Se eu estou triste hoje, eu estou plantando o que para amanhã? Tristeza. Se eu estou revoltada hoje, eu estou
mandando para o universo, você volta, o universo manda aquilo que você emitiu. Então ele vai devolver mais motivos para você ficar triste, para você ficar revoltado, para você não trabalhar, não ter aceitação, mais dificuldades você vai enfrentar. Então, na medida, mas não tem como pedir um filho, o coração tá doendo. Tá doendo, mas eu sou grata por ter convivido com aquela pessoa. Eu perdi um marido, eu perdi uma esposa, eu perdi um avô, uma avó, qualquer coisa. Entendeu? A gente... Que bênção foi conviver e aprender no nosso relacionamento com essas pessoas da família. Que bênção que foi, que oportunidade que a gente teve de estar com essas pessoas aqui. Isso aí, quando você manda a gratidão, aquilo volta em dobro. Então, nós temos que criar o hábito de agradecer por tudo. Tudo. Seja bom, seja ruim, seja alegre, ou seja motivo de alegria, de tristeza, né? E porque se você agradece e principalmente reflete sobre o que você tem que aprender com aquilo, que esteja tudo clareado no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, na sua capacidade de entender, o que você está mandando para o universo? Energias positivas, uma vontade de querer aprender, de querer superar, de querer caminhar. O que vai vir para você? Oportunidades de crescer, de caminhar, de aprender. E principalmente se você fala que eu estou bem, eu aceito, eu compreendo. Posso não entender, mas eu compreendo. Compreender que é assim, as coisas são assim. E diante dos acontecimentos que são inerentes à nossa vontade, ao nosso querer, a melhor coisa que a gente tem que fazer é aceitar que é assim. É aceitar. Não adianta querer compreender, tem que ser do meu jeito, tem que ser de maneira que eu penso, tem que ser assim, tem que ser assado. Porque não é, as coisas são como são. O que faz sofrer é a falta de entendimento, de conhecimento do que a vida nos oferece. Então, por que nós temos isso? Porque durante muitos e muitos anos, há milênios, não foi tirado de nós a oportunidade de aprender isso desde pequeno. Então, essa é a grande dificuldade, principalmente da cultura ocidental, de trabalhar com essas questões que transcendem ao físico, ao material. Então, tudo para nós é assim, escandaloso, é tragédia, é o fim do mundo, entendeu? Acabou tudo. Não, acabou tudo não. Vamos continuar, amanhã nós vamos estar ali todos juntos de novo. Então, principalmente, não querer vencer ninguém. Nada, nem ninguém que está certo. Não querer competir com o outro para ser melhor, mas vencer a si mesmo. Vencer as suas próprias limitações, nossa própria incapacidade de compreender, às vezes, as coisas que a vida nos oferece. Porque é nessas coisas que a gente vai crescendo, acabando, limitando, eliminando essas nossas crenças, porque senão a gente vai deixando o quê? Simplesmente um rastro, pisadas, né? Aquela trilha de que a gente não aproveitou nada, que a gente não cresceu nada, a gente só sofreu o que tinha que sofrer, tudo que aconteceu, e não valeu nada para nada. Por quê? Porque interno de cada um, a gente não mudou, a gente não cresceu, a gente não teve a capacidade de acreditar que nós temos um Deus e esse Deus é superior. Esse mundo superior, esse mundo, essa outra dimensão que nos é desconhecida aos nossos olhos físicos, a gente não consegue entender. E isso é a maior causa do nosso sofrimento. Então, que a gente possa trabalhar nessa questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é que vai nos fortalecer, nos vai dar força para ter essas superações, superar esses acontecimentos. Isso depende de estudo,
Isso depende de você ver bons vídeos, ver bons filmes, ver bom documentário, ver boas palestras e aprender a ter uma espiritualidade aberta, não fechada nesse ou naquele grupo só e aquilo ali, realmente bitolado naquilo ali, e que não nos ajuda a superar. Porque Deus está presente em todas as religiões. A gente vê o Espírito de Deus agindo em cada um de nós, a todo momento, a todo instante. O que nos falta é essa capacidade, essa sensibilidade de estarmos presentes nos acontecimentos e principalmente pensar, opa, que lição é essa aqui que Deus está me ensinando? O que eu tenho que aprender com isso? Como que eu posso aproveitar desse momento para crescer, para consolar a mim mesmo, meu coração, a minha mente, passar para essa transformação, essa transmutação. Nós estamos muito presos àquilo que nós conhecemos e é só isso aqui. E basta. Então, muitas vezes, os nossos sofrimentos, nossas dores, não vêm do externo, vem daquilo que está dentro de nós. Então, que a gente possa fazer essa caminhada, esse novo percurso, de vencer a nós mesmos, de eliminar os nossos inimigos internos, a nossa falta de conhecimento, de entendimento dessas coisas todas e passar a ver que tudo que nos acontece, seja positivo ou negativo, está querendo nos ensinar alguma coisa. O que eu tenho que aprender com aquilo ali? E é só aprendendo é que a gente consegue trabalhar essa superação. E assim a gente vai ser mais feliz, a gente vai... Quanto maior o entendimento, menor é o sofrimento. Então a gente passa a acreditar mais em nós, mais nessa imensidão, nessa vida plena, nessa vida infinita que todos nós temos. E quanto mais nós ficarmos atentos às coisas que acontecem a cada hora, a cada dia, a cada minuto, conosco, com a sociedade, com os próximos, porque às vezes não precisa das coisas nem acontecer com a gente. A gente presta atenção e está atento às coisas que acontecem ao nosso entorno, sejamos mais observadores, a gente vê que às vezes a gente não precisa de passar por um sofrimento para poder aprender com ele. E só assim nós vamos chegar todos juntos, vamos ser mais felizes. Muito obrigado. Procure vencer os seus inimigos internos, principalmente a sua mente, a nossa mente é perigosa. Tanto é que tem um ditado que diz assim, que a mente mente. A mente mente. Inconscientemente a gente entende aquilo, sabe aquilo, já tem conhecimento daquilo de outros e outras existências, mas a nossa mente é perigosa. Ela é a nossa maior inimiga. Então que a gente se vença a cada dia, se supere a cada dia. Pare de competir com o externo e comece a vencer o que está dentro. O que está dentro de você, o que está dentro de mim, o que está dentro de cada um de nós. E assim a gente vai caminhar mais feliz, mais entendendo melhor o que é essa vida, essa existência aqui entre todos nós. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Pode nos comentários, deixe o seu comentário, dê a sua opinião, porque isso nos ajuda, nos enriquece, não só a mim, que eu também aprendo com o que vocês comentam, e a outros também que possam ler, né? E tirar alguma dúvida, se tiver alguma dúvida que eu possa explicar, se eu souber eu explico na hora, se eu não souber eu vou procurar sobre aquele assunto e tentar dar uma resposta, porque a gente for falar só o que está na mente, ficar no machismo, às vezes a gente pode atrapalhar em vez de ajudar, né? Então que nós tenhamos essa humildade, que quando eu não sei, ou quando eu não entendo direito, não tenho domínio, eu vou pesquisar, vou saber, vou ouvir outros, vou
pega a opinião de outros. E é isso que nos faz crescer. Essa coragem de estar sempre à busca do conhecimento, que a gente vai mudando a nossa mente e vamos ficando mais fortes. E assim nós vamos superando aquilo que a gente achava que era verdade, que era a solução, que era a opção, que só existia aquele caminho. A gente percebe que não existe não. É simplesmente o ponto de um local, a vista de um ponto. A partir aquilo ali que você está vivendo. Você começa a olhar por outro ângulo, você começa a ter outras visões daquilo que tinha acontecido. E assim a gente vai caminhando. Então, dê o seu comentário, faça a sua inscrição, entendeu? Passe para os seus amigos, para os seus colegas, se achar que isso pode ajudar. E muito obrigado pela audiência, pela participação. E até a próxima, se Deus quiser.